Tá vendo essa frase aqui do lado? Presta atenção. Vigiar e punir. Gostoso demais. Essa fala é do perfil da Vera Magalhães. Isso aqui foi ela que falou há algum tempo atrás. Exatamente. Só que agora, ela também, assim como os outros, está enxergando o monstro que eles criaram. E agora ela está questionando como parar esse cara chamado Alexandre Moraes. Só que, como eu já disse aqui, foi a própria imprensa que deu asas para o Moraes chegar onde ele chegou. Mas antes de eu trazer aqui essa matéria sobre a Vera questionando o Alexandre Moraes, pedi para você se inscrever no canal. A galera está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Você tem que se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer um comentário. Para que isso? Não é enjoeira minha. Se não fizer isso, o YouTube não vai entender que vocês estão gostando do conteúdo. Se você fizer essas coisas, o YouTube vai entender que quem está assistindo está gostando do conteúdo e vai informar o conteúdo para mais pessoas, para as novas pessoas que não conhecem o conteúdo, não conhecem o canal. Então, você que já assiste os vídeos, que já está aqui todos os dias, é muito importante você fazer isso, se inscrever, compartilhar, curtir e comentar, beleza? Mas vamos aqui trazer essa matéria sobre a Vera Magalhães, agora questionando até quando Alexandre Moraes vai continuar fazendo o que está fazendo, sem ninguém fazer nada com ele. Até quando? Eu não sei a resposta, Vera. Você deveria dar a resposta, já que você contribuiu para que ele chegasse nesse nível de autoritarismo que chegou. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes hoje integra uma maioria dentro do Supremo, um grupo que é muito coeso em torno das decisões. Então, não vejo ninguém disposto a questioná-lo publicamente. Mas mesmo nesse grupo que é coeso e que é majoritário no Supremo, existe um mal-estar de que talvez se tenha ido longe demais. Mas veja, ele não é o único, né? Ah, foi Tomar longe. decisões de Uhum. maneira voluntarista, monocrática. Essa decisão mesmo do ministro Flávio Dino, embora todos nós reconheçamos que a questão dos supersalários e do fura-teto e dos penduricalhos e dos privilégios é uma questão a ser corrigida no Brasil, é, portanto, também uma anomalia, o jeito de corrigir parece uma coisa bastante radical. Você proibir o legislativo de legislar sobre qualquer coisa. Então a gente mudou de assunto, mas está falando de algo que é uma coisa comum hoje a vários ministros do Supremo, que é o fato de que eles entendem que eles estão ali para corrigir anomalias, nem que seja preciso lançar mão de expedientes absolutamente inéditos e fora do livro de receita e fora do script. E até quando que a gente vai achar que isso é aceitável? Porque parece aceitável quando do lado de lá está uma causa que você consegue reconhecer como justa. Portanto, corrigir privilégios salariais. Mas se você faz isso lançando mão de um expediente heterodoxo, você abre uma imensa brecha para no futuro você usar o mesmo expediente heterodoxo para algo que a maioria da população não entenda como assim tão justo. Então, eu acho que as instituições estão muito agindo na base do vá ao improviso e na base do deixa que eu resolvo. E a gente sabe que nenhum ordenamento político e jurídico sobrevive muito tempo na base do improviso e na base do eu resolvo. Por isso, existe a tripartição de poderes, por isso existe uma Constituição, por isso existem instituições que têm a sua autonomia assegurada na própria Constituição. Então, acho que a A gente... pergunta que não quer calar é a seguinte: por que uma pessoa como a Vera, sabe, que trabalhou em vários meios de comunicação, não teve, sabe, esse mesmo caráter para falar o que ela está falando agora, 5, 6 anos atrás? Por quê? Sabe por quê? Porque a militância falava mais alto. E aí outra questão que eles deu asa para o Moraes chegar onde chegou e tudo que o Moraes fazia, a Vera e todos os outros, sabe, esquerdistas da imprensa, passavam a mão na cabeça porque era contra a direita. Porque a maioria das coisas que o Moraes fazia era contra o Bolsonaro, era contra deputados da direita, prefeitos, governadores. Então, a esquerda passava a mão na cabeça do Moraes, não porque totalmente eles gostavam do Moraes, e talvez nem porque eles gostavam do que o Moraes estaria fazendo naquela época, no começo, mas sobre quem o Moraes estava fazendo, que era sobre a direita. Então, por isso essa esquerda militante sempre apoiou. Só que aí, a gente avisou que chegaria o tempo que o monstro
sabe, iria devorar os seus criadores, que é o que está acontecendo. Já tem gente falando que a Malu Gaspar pode ser presa. Exatamente. Sabe, a Malu Gaspar agora está fazendo um ótimo trabalho, mas também já defendeu Alexandre de Moraes várias vezes. Essa que é a verdade. E agora eles já estão com medo de alguns jornalistas ser preso por falar a verdade. Mas eles deixou chegar nesse ponto. Eles quis que chegasse nesse ponto, sabe? Por puro orgulho, para lascar com o lado da direita, para lascar com o lado bolsonarista. Exatamente. Então eles aplaudiam tudo que o Moraes fazia. Aí criaram um monstro. E agora? Agora não adianta a Vera vir aqui e falar quem pode parar esses caras, o que vai fazer para parar esses caras. Eu não sei. Eu não sei o que vai fazer, ou se alguém vai fazer alguma coisa. Acho que a própria imprensa deveria fazer mais, né? Se for preso, se for preso, é uma boa causa, né? Não? Então, agora tá aí. Criaram o monstro e agora não consegue nem sequer alimentar o monstro que a própria imprensa criou.